Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sra. Drica, do Centro da Juventude Restinga, Murti Murtel, e hoje a gente vai para mais um vídeo de promoção da saúde. E hoje eu trouxe um tema que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, não só dentro de promoção da saúde, porque quando a gente fala de autocuidado, a gente fala muito sobre a nossa saúde, o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. A gente poderia falar isso dentro dos direitos humanos, sobre qualquer outra temática aqui do CJ. Mas eu trouxe tema hoje que é o que é a gente pensar o autocuidado, que é o cuidar da gente, que é o cuidar de si, e o que é o individualismo, que é só olhar pra si. Eu tô olhando só pra mim, eu tô olhando só pro meu umbigo e me preocupando só comigo. E quanto que a gente vive em uma sociedade e a gente, a menos que a gente se isole no meio de uma cabana, no meio de uma floresta e não interaja com mais ninguém, a gente vive em uma sociedade, a gente depende das pessoas, as pessoas dependem da gente, e é assim que as coisas funcionam, né? Esse é o conceito de sociedade, inclusive. E eu vou trazer depois uns quadrinhos para explicar da onde vem esse termo sobre autocuidado, que já dando um indicativo, vem de uma mulher negra, lésbica, socialista. Então, ela cunhou isso lá nos anos 80, e daí depois eu vou mostrar uns quadrinhos para vocês e falar um pouquinho do porquê que veio esse termo do autocuidado, né? O cuidar de si, mas pensando coletivamente e politicamente na nossa sociedade, pensando no outro, do que a gente está vendo agora, principalmente na pandemia, né? Acho que desde o início da pandemia, já está aí passando um ano da pandemia, tem muito esse negócio de que a gente precisa ter autocuidado, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar da gente, e realmente a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. O que acontece é que estão nos jogando para o individualismo. E daí aí é a diferença. Uma coisa é eu ter um autocuidado, eu cuidar de mim, e daí eu tenho que entender que as coisas que estão me fazendo mal, elas estão me fazendo mal porque elas são estruturais, e daí tem várias questões estruturais, a crise sanitária, crise financeira, racismo, machismo, as opressões. Isso nos faz ficar mal com a nossa saúde mental, e a gente tem que falar sobre isso sempre, não só em setembro, no Setembro Amarelo. Isso é uma discussão que a gente tem que ter sempre sobre saúde mental, e entender que isso não é individual, tá? Isso é coletivo, isso é estruturante da nossa sociedade. A nossa sociedade nos adoece, infelizmente. E daí tá a diferença, que uma coisa é eu ter o meu momento, cuidar, eu olhar pra mim e entender que tudo que tá acontecendo comigo tá na minha sociedade, é estrutural, e como que eu vou combater isso pra me ficar melhor. E outra coisa é olhar só pro individualismo, só pro individual. Não, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer a minha coisa no meu cantinho e azar do resto, azar do outro. Isso tá acontecendo muito agora, gente. Porque tem uma galera que tá com um discurso de que eu preciso sair de casa, eu não posso ficar trancada dentro de casa, dentro de uma pandemia, porque eu preciso preservar a minha saúde mental. Beleza? Aí tu vai, tu passeia, tu viaja, tu faz um monte de coisa, e aí tu se expõe, tu expõe tua família, tu pode pegar a doença, tu pode morrer, tu pode, se tu não ficar doente, tu pode ser assintomático e passar a doença para outras pessoas, e tem vários casos de jovens, tá? Que estão pegando a doença e estão morrendo, estão ficando mal, sim. E tem vários casos dos jovens que saem pra balada, pra festa, pra rua e levam a doença pra dentro da sua família e daí estão com seus pais. Vários casos de crianças e adolescentes que estão ficando sozinhos porque os pais estão morrendo, então estão tendo que ficar com outras pessoas da família, até sendo institucionalizadas. Então é muito sério a gente falar sobre isso. Então a gente não pode usar o nosso umbigo, pensar só em si, para dar uma justificativa do porquê que está furando a quarentena, porque está saindo na pandemia, por exemplo. Então é muito importante a gente ter o nosso momento de olhar para si. Eu falo muito isso na meditação, a gente precisa ter o nosso bem-estar físico e mental, é importantíssimo, mas a gente não pode esquecer que o que nos adoece não é individual, ele tá na nossa sociedade, ele é estruturante. E é muito o que a Audre Lorde fala sobre o autocuidado. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses quadrinhos. Eu vou deixar eles passando bem devagarinho, vou lendo para vocês, para quem não conseguir ler, então eu vou narrar, porque é o conceito importantíssimo de autocuidado. A gente tem que entender que as coisas não acontecem, claro que cada pessoa tem a sua subjetividade e tem as suas questões, tá?
Mas o todo, do que nos adoece, do que nos faz mal, do que está acontecendo nessa pandemia, ele é estruturante, ele está estruturado na nossa sociedade, como as opressões. Então, a gente tem que combater essas opressões que estão estruturadas na nossa sociedade para que a gente consiga, então, ir nos curando também. A gente pode ter o nosso momento, meditar, olhar um filme, ter um momento para ouvir a sua música, para fazer seus cuidados estéticos, é super importante. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive em sociedade e a gente tem que pensar sempre no coletivo. Tá? Então, e é uma coisa que o nosso sistema, a nossa sociedade, que a mídia nos vende também, que eu só vou conseguir ter um autocuidado se eu comprar um creme, se eu comprar uma vela perfumada, se eu fizer um banho de flores, e só isso vai adiantar. Não. Isso vai estar um bem-estar, vai ser muito gostoso, mas isso vai só ativar mais o meu consumismo. Eu posso muito bem fazer uma meditação sem nada, sem comprar nada, apenas eu, meu corpo, minha mente, mas tendo sempre em mente, sempre ser muito consciente de que a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar coletivamente. Já a sociedade, o sistema que a gente vive capitalista, o liberalismo, ele já nos empurra para pensar individual. Então, faça você mesmo, faça com suas próprias mãos. Se não for tu correr atrás, tu não vai conseguir. Esse sistema meritocrático, a gente já falou bastante sobre isso em várias atividades aqui no Centro da Juventude, em várias oficinas. Então, a gente tem que cada vez mais, a gente já viu que não deu certo as coisas que estão acontecendo, então a gente tem que pensar novas formas. E as novas formas, elas são coletivas. A gente organizando, pensando, coletivizando, pensando no próximo. Aí a pandemia também para nos mostrar o quanto é importante pensar no próximo, se solidarizar e fazer as coisas mudarem. Tá bom? Vamos para os nossos quadrinhos então, prestem atenção que vai ser bem bacana. Muito além de uma ideia individualista, de um feito conquistado através de produtos milagrosos, o autocuidado surgiu foi no feminismo negro, lá pelos anos 1980. Em poucas imagens, percorremos muitas faces da ideia de se cuidar. Como a gente cria uma rede de cuidados e garante que todos possam receber essa atenção? Como cuidar daqueles e principalmente daquelas que tanto esforço fazem para cuidar de nós? O cuidado não é uma fórmula mágica vendida em cremes e loções, mas uma necessidade coletiva. A confusão muitas vezes pode vir no prefixo auto, mas quando percebemos que não somos indivíduos sozinhos no mundo, esse auto de autocuidado torna-se também uma pauta política. Estar bem consigo para estar bem com os outros, integrando o que está dentro da gente com o que está ao nosso redor. E isso não é só teórico, não. As aplicações práticas desse autocuidado voltado para o coletivo está na construção de espaços sociais mais diversos, na consolidação de rede de apoio, na disposição de se abrir para ajudar as pessoas próximas. Vamos de pouco a pouco vendo nós mesmos nos outros e os outros em nós mesmos, para dessa forma fazer o mundo um espaço de acolhimento e cuidado para todos e todas. Lorde diz que o autocuidado não é autoindulgência, mas sim autopreservação e, portanto, um ato de guerra política. Quem cuida das cuidadoras? Quem cuida de si quando tem que cuidar de tantas pessoas e coisas ao mesmo tempo? Audre Lorde, escritora negra, lésbica e filha de imigrantes caribenhos nos Estados Unidos, é quem cunha o termo autocuidado lá em 1980. No livro A Burst of Light, a autora compara a experiência de lutar contra o câncer de mama com a luta contra o racismo. Como viver e cuidar de si quando se está sob constante ataque. Lorde diz que o autocuidado não é autoindulgência, mas sim autopreservação e, portanto, um ato de guerra política. Quem cuida das cuidadoras, quem cuida de si, tendo que cuidar de tantas pessoas e coisas ao mesmo tempo. O termo ganhou repercussão junto ao movimento negro nos anos 80 durante o processo de democratização no Brasil. A disseminação de práticas de cuidado acontecia também nos grupos de consciência, em que mulheres discutiam gênero, sexualidade, compartilhando histórias e leituras. Atualmente, com a pandemia, o termo autocuidado passou a ser utilizado por muitas empresas para vender produtos, trazendo o conceito para um âmbito individual e longe do coletivo.
Enquanto isso, vimos aumentar ainda mais a realidade de dupla e tripla jornada de trabalho de mulheres em corpos e situações marginalizadas. Em uma busca pela internet sobre autocuidado, iremos encontrar muitos conteúdos relacionados a consumo. Muitas vezes o termo é retirado de seu contexto político, como se fosse uma prática restritiva a escolhas e cuidados individuais. Segundo a colunista do The Guardian, isso pode acontecer porque o termo auto nos dá a falsa impressão de individualismo, ao invés de ver a nós mesmas, nossa saúde e nossos destinos como indissoluvelmente ligados aos nossos semelhantes. Eleja quem defende demandas coletivas importantes. Ter uma rede de apoio para poder estabelecer limites e conseguir dizer não em contextos de opressões. Cuidar de si para ajudar quem está ao lado, rompendo assim o ciclo de opressão. Individualismo é muito diferente de autocuidado. A gente precisa entender que isso tudo é estrutural e a gente precisa combater esse ciclo de opressões, para só assim, então, conseguir cuidar dos outros e cuidar da gente mesma. Não podemos esquecer que o autocuidado e o cuidado coletivo se nutrem mutuamente. Os cuidados comunitários podem incluir coisas como tornar-se possível para pessoas que precisam de apoio. Para isso é necessário se conhecer para conhecer a outra, pois não se constrói autonomia sem vínculos. Cuidar de si, principalmente para mulheres negras e periféricas, ainda é um direito que precisa ser conquistado. Por isso, o autocuidado precisa estar conectado à luta política, para assim estabelecer o cuidado coletivo. Obrigado quem nos acompanhou por aqui. Siga o Pod Restinga nas redes sociais. Até mais!